Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O lançamento do Clube de Arte para o mês de abril é o DVD Benfeitores da Humanidade. Este DVD contém documentários sobre Fabiano de Cristo e o médio Peixotinho, e ainda Divaldo Franco respondendo sobre diversos temas. Esta obra é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$20 você vai receber o DVD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um Despertar Espírita. Aqui você encontra a visão espírita de temas da atualidade, pode meditar conosco e fazer parte de uma rede de vibrações pela sua saúde e equilíbrio e pela paz do mundo. A programação diária da TV Nova Luz está montada para iluminar o seu dia. Durante toda a semana, de 8h30 às 16h30, você acompanha a programação online, como numa TV normal. Nos outros horários, você pode escolher o que deseja assistir, de acordo com o assunto do seu interesse, no site tvnovaluz.com e acesse o link Acervo Audiovisual. São mais de 400 vídeos, entre musicais, documentários, entrevistas, visualizações e muito mais. Todos os dias você tem um encontro marcado conosco. Nada de ficar mais sozinha, sozinho não. É só sintonizar e usufruir desses momentos de alegria, de saúde, de paz. Nós vamos estar juntos no Despertar Espírita Diário, sempre com novidades, temas interessantes e importantes para todos nós. E vamos tecer uma rede de amor, de prosperidade, de paz para o nosso lar, para os nossos amores, pela paz no mundo. O nosso abraço para você que nos assiste pela TV Mundo Maior ou pela tvc.com em todo o Brasil. Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos orienta no livro Vida Feliz. Organiza a tua agenda a fim de ganhares o tempo com propriedade. Cada tarefa deve ser exercida com o seu respectivo momento. O tumulto na realização não apenas prejudica a ordem, mas também a sua qualidade. Um após outro, com calma e continuamente realiza os teus deveres. Todos nós, meus irmãos, temos obrigações aqui na Terra. Planejamos no plano espiritual muita coisa a realizar. Desperdiçar o nosso tempo ou não é uma escolha pessoal. Uma agenda para anotar o que nós precisamos e desejamos fazer a cada dia pode nos ajudar muito a organizar a nossa vida. Logo no início de cada dia, verifique a sua agenda, faça uma lista das coisas a fazer e lembre-se, quanto mais adiante
adiarmos o início de alguma coisa que nós precisamos realizar, mais obstáculos costumam surgir. Faça logo, peça ajuda a Deus e enfrente o problema. Depois, me conta por e-mail, aqui para a TV Nova Luz, diz para nós como foi. No programa de hoje, nós vamos conversar com o Dr. Sérgio Thyssen sobre o tema Os Espíritos influenciam em nossas vidas? Na atração musical, você fica com Alexandre Paredes, de Brasília. Está no ar o Despertar Espírita. Fazer o programa todo que ele está aqui. A ideia que geralmente se faz dos espíritos torna, à primeira vista, incompreensível o fenômeno das manifestações. Elas não podem dar-se senão exercendo o espírito uma ação sobre a matéria. Como a maioria das pessoas pensa que os espíritos, na realidade, são imateriais, elas perguntam como é que eles poderiam atuar, eles poderiam obrar, trabalhar materialmente. Ora, aí está o erro, diz Kardec, pois que o espírito não é uma abstração. O espírito é um ser definido, limitado, circunscrito. O espírito encarnado no corpo constitui o que chamamos de alma. Quando deixa por ocasião da morte, ele não sai despido de todo o envoltório. Todos nos dizem que conservam a forma humana. E com efeito, quando nos aparecem, trazem as aparências daquela encarnação que eles tiveram para conversarem conosco. Então, para tratar deste assunto, está aqui, esse tema que é tão importante, está aqui em nossos estúdios, o Dr. Sérgio Thyssen. Ele é médico, físico e expositor espírita. Dr. Sérgio Thyssen, mais uma vez bem-vindo ao nosso programa. Olá, Yasmin, boa tarde. Uma alegria retornar e ainda mais podendo tratar de um tema tão relevante. É muito importante nós conhecermos um pouco mais da vida após a morte, de como nós seremos quando estivermos nos desligando ou estivermos desligados do nosso corpo físico. Então a gente não vira nuvenzinha? Na verdade, todas essas questões são relevantes, né? Nós não nos dissolvemos num contexto espiritual, nós mantemos, claro, a nossa individualidade como espíritos, agora desencarnados, e nós, como você mesmo adiantou, mantemos um corpo. E este corpo, ele se chama perispírito. Todos os médiuns videntes, quando enxergam a movimentação no mundo espiritual, a movimentação de espíritos, eles veem a figura humana que se acostumaram a ver do lado de cá, quando estão encarnados, estão em situação fora do transe mediúnico. Então, é importante lembrar, nós temos no nosso perispírito todo um componente que é material, que é corpóreo e no planeta Terra ele mantém a forma humana. É curioso isso, Yasmin, porque nós estamos observando as coisas e comentando do nosso lado, porque estamos encarnados e não enxergamos as coisas direito e queremos entender o mundo espiritual, né? Mas nós temos que compreender que o próprio corpo físico, ao qual tão bem nós estamos acostumados e necessitamos dele para vivermos a vida do lado de cá, ele é, vamos dizer assim, dependente do perispírito. O perispírito é o chamado modelo organizador biológico. Então a coisa vem do outro lado para o nosso lado. Então é natural que por ocasião do desencarne nós tenhamos basicamente a perda da vestimenta carnal e mantenhamos a nossa estruturação,
que é espiritual, que é perispiritual, e este perispírito é corpóreo e material. Agora, veja bem, se o perispírito é corpóreo e material, por que nós não o vemos? Porque nós ainda não compreendemos bem que a nossa visão, quando estamos encarnados, é a visão que o corpo permite. Que tudo aquilo que sensibiliza a retina humana. Só que nós, na nossa jornada evolutiva, chegamos até aqui e nós só conseguimos perceber dentro de uma banda, uma faixa de frequências vibratórias. Por exemplo, dentro das radiações eletromagnéticas que tem a ver com as coisas da luz, o infravermelho e o ultravioleta nós já não vemos. Todas as demais radiações que estão no campo das altas frequências ou das mais baixas escapam aos nossos olhos. Quer ver uma coisa curiosa? O plano espiritual ele não é visto normalmente porque a composição dele não pode ser alcançada pela nossa capacidade de ver. Por exemplo, se nós pensamos no ar ambiente, nós entendemos quando olhamos que talvez não exista nada, mas se sabe que o ar atmosférico é composto de moléculas. E essas moléculas são matéria. E nós não as vemos. Pois é. Existem incontáveis exemplos em relação a isso. O que é curioso é que na pergunta 22 de O Livro dos Espíritos, a espiritualidade adianta a Kardec que a matéria existe em estados que ignorais. E Kardec fica um pouco surpreso com isto. E com esta resposta, eles adiantavam uma coisa que depois se conheceria muito bem, toda uma série de contextos que nós não podemos enxergar e que existe sobejamente em todo o universo, na Terra e muito próximos a nós, fazendo parte do nosso dia a dia. Então Einstein, um grande físico, ele dizia que matéria é energia coagulada. Então, Condensada. tudo é condensada e poderia ir muito descoagulada no sentido assim, claro, né? Mais mais figurado. ou menos no né? mesmo sentido. Então, nós percebemos que, em realidade, a matéria existe em variados níveis, é isso? Em variados estados. Então, por exemplo, quando nós estudamos o livro Nosso Lar, nós vamos ver André Luiz descrevendo toda uma realidade de uma colônia que tem este nome e que é estruturada com edifícios, com toda uma série de aspectos da natureza, com pessoas e toda uma população com seus corpos perispirituais, vamos dizer assim, vivendo naturalmente naquela realidade. Todas essas coisas que são detectadas pelos desencarnados, fazem parte da vida deles e podem ser percebidas pelos encarnados médiuns, tudo que é estruturado tem que ter componente material. Olha que interessante isso. E, portanto, na sua composição, moléculas e átomos. Mas mais além disto, que aí é uma questão da física nova, bem algumas décadas depois de Kardec, as partículas elementares. Elas são todas partículas, ou quase todas partículas, tipicamente materiais, e elas são subatômicas. Elas já pertencem a domínios infraatômicos. E, cada vez mais, ao longo do tempo, a física vai descobrindo elementos novos. Quando nós éramos da escola, nós aprendíamos prótons, nêutrons e elétrons. E hoje essas coisas, afora os elétrons, eles são subdividíveis. De tal maneira que nós temos quarks e gluons, mesons e baryons. E gradativamente nós teremos que nos acostumar com estas coisas. Porque este conhecimento, ele é para ser de domínio geral, gradativamente. Hoje é para alguns estudiosos da área. Mas as crianças hoje vão conhecer essa realidade porque estão conhecendo a realidade do universo. Lembrando que também na codificação nós vamos ver a ideia de que o universo é feito ou é composto de espírito e matéria. Deus, espírito e matéria. E mais o fluido cósmico universal. Criado também por Deus, esse claro, fluido? Tudo.
Porque tudo é criação divina. Tudo é criação divina. É muito interessante que eu estava me lembrando que alguns adestradores de animais utilizam apito que tem som que os animais conseguem ouvir e que nós não conseguimos ouvir. São chamados infrassônicos. O nosso ouvido também é limitado. Ele não alcança certas frequências e outros seres da natureza, como você citou, animais, percebem isto muito bem. E como é que se dá essa separação da alma e do corpo, quando nós estamos nesse processo da desencarnação? Nós começamos a perceber o mundo espiritual com mais nitidez à medida que o nosso corpo físico vai ficando mais doente, vai nos libertando melhor? Se é uma questão de doença crônica grave, vamos dizer, em estágios avançados, estágios terminais, ou mesmo pessoas já muito idosas, que vão já iniciando o processo de desencarnação, assim como acontece com os médiuns, quando eles entram em transe, a alma vai se afastando do corpo para que tenhamos propriamente os processos mediúnicos. Na desencarnação há algo análogo, de tal maneira que há um desprendimento gradativo, progressivo, e a alma vai como que se destacando da matéria densa do corpo físico, já atraída por questões da sua programação para o mundo espiritual, porque chegou a sua hora, não é? E ela então vai se desvencilhando daquela roupagem constituída de uma matéria mais densa. Então, quando ela como que vai se desprendendo, ela começa a ficar como numa transição. Ela ainda não está desencarnada de todo, mas ela já não está bem encarnada, porque está na transição, e por causa desta transição ela já percebe, muitas vezes, aspectos nítidos do mundo espiritual. E revê alguns familiares que tinham precedido no mesmo processo de desencarnação, amigos espirituais, protetores daquela família, que vêm participar do processo de desencarne. Porque, assim como o nascimento, o desencarne é uma crise. E, dependendo do merecimento e das circunstâncias da crise de qualquer um de nós, das muitas crises que nós podemos viver durante uma encarnação, nelas, os benfeitores espirituais, os espíritos afins estão conosco, estão nos auxiliando, participando amorosamente desse processo. E nós pensamos no seguinte, há uma diferença entre o perispírito de pessoas que são muito apegadas à terra, às questões materiais, e aquelas que já durante a vida foram se desprendendo com um pensamento mais voltado às questões espirituais e à imortalidade? Claro que tem, Yasmin. O perispírito, ele é um elemento de ligação, quando nós estamos encarnados, entre a alma propriamente dita, a essência da vida, o espírito, quando encarnado nós chamamos de alma, e o corpo físico. Então é um elemento de ligação. Por que há necessidade desse elemento de ligação chamado perispírito? Porque o espírito, a alma em si, ela é muito mais uma coisa de energia e de frequências altas. E a matéria é o oposto, o corpo físico, biológico, esse conjunto maravilhoso de trilhões de células, ele é, na verdade, matéria bruta, matéria densa. Então não é possível, vamos dizer, uma ligação entre um plano e outro, se eles são muito separados vibratoriamente. Então o perispírito dos seres humanos e o princípio espiritual, de certa maneira, também algo análogo se dá com os animais, ele é necessário para que o espírito interaja com a matéria, inclusive com a do seu próprio corpo. Mas em relação à pergunta que você fez, a ideia qual é? Toda vez que nós progredimos espiritualmente, este progresso, essas etapas sucessivas, elas são patrimônio do espírito imortal, porque ele é quem realiza progresso ou se mantém na estagnação.
Então, na medida em que ele elabora as suas coisas e ele vive de acordo com as leis de Deus, ele vai, ao mesmo tempo, passando para o perispírito esta realidade. E isto faz com que o seu perispírito, nos seus diversos componentes, especialmente o astral, que é o mais material de todos eles, ele vá perdendo elementos materiais, ele vai se desmaterializando. Tanto é que existem espíritos muito superiores que perdem a forma humana, porque quem dá a forma humana ao perispírito é este astral material. Então eles vão como que desmaterializando-se progressivamente. Ao contrário, aqueles que vão ao longo das jornadas evolutivas da história de um espírito, aqueles que vão agindo criminosamente, transgredindo as leis de Deus, eles vão se prendendo às questões materiais do mundo, de diversas maneiras possíveis, e eles, como isto é do espírito, e o perispírito continua ligado aos seus espíritos, eles vão densificando cada vez mais o seu astral, que é componente importante do seu perispírito. E isso tem uma implicação linda, se nós formos pensar. Quando nós desencarnamos, o mundo espiritual não é um aglomerado de espíritos. Ele é estratificado. Enquanto nós estamos na realidade humana encarnados, a princípio estamos todos na crosta planetária, na superfície da Terra. Mas quando nós desencarnamos, nós nos dividimos de acordo com as nossas conquistas espirituais e morais. E isto se traduzindo no perispírito, por ele ser mais denso ou menos denso, acarretará uma coisa inevitável. Aqueles que agem contrariando as leis têm perispíritos mais densos e o peso kármico deles os vai atraindo para baixo. Por isso, num planeta de provas e expiações, ainda, mesmo na transição para um mundo de regeneração, nós temos nas zonas inferiores, subcrostais, nós temos multidões, diríamos bilhões de espíritos, por causa do histórico de cada um deles e porque eles ainda não se desmaterializaram do ponto de vista perispiritual, porque não adquiriram, optaram por não fazerem até agora o avanço necessário para que possam ascender. Por que os espíritos elevados, os espíritos bondosos, os espíritos mais purificados, a purificação não é apenas uma condição de seus espíritos, mas há uma tradução no perispírito. E o perispírito desmaterializado, diáfano, etéreo, quintessenciado, ele não é mais atraído pelo campo gravitacional e ele levita, e ele vai aos planos onde ele puder alcançar pela sua própria condição moral. Agora, doutor Sérgio, vamos puxar para o meu lado, não do seu, que já está meio quintessenciado, já está num caminho maravilhoso. Agora, nós que somos réis mortais, como é que nós ficamos nessa história? Para onde nós costumamos ir quando desencarnamos? Muito bem, pensando de um modo geral, lembrando que temos 7 bilhões de encarnados, 15 bilhões em média de desencarnados, esses 15 bilhões hoje vivem em camadas, em esferas de vida diferentes. Então nós temos o umbral médio, onde nós estamos, para onde muitos vão e permanecem algum tempo por falta, vamos dizer assim, de condições, de opções para se elevarem. Mas existe um umbral inferior, existe o plano das trevas e as zonas abissais. Para cima nós temos um umbral superior, onde se localizam colônias ou cidades espirituais ou astrais, como a do tipo nosso lar. Mas em todo o mundo, e não apenas este único exemplo que é tão bem conhecido dos espíritos. Mas para o alto, para mais alto, nós temos a camada ou esfera de arte, cultura e ciência, de onde vêm os grandes missionários nestes campos do conhecimento, quando eles reencarnam para nos ajudar do lado de cá, trazendo aquilo que eles, vamos dizer, experimentaram
e desenvolveram neles mesmos. Então, em qualquer dos ramos do conhecimento, quando esses espíritos se destacam muito, é justo porque eles já se elevaram, têm uma visão muito melhor da realidade universal e podem, quando encarnados, se formarem, se transformarem como missionários, trazendo elementos de progresso para todos. Acima da camada de arte, cultura e ciência, nós temos a do amor fraterno universal. E aí o amor é muito mais desenvolvido, e dali também vieram e vêm sucessivamente espíritos missionários no campo do sacrifício, da renúncia, da fraternidade legítima, do amor incondicional. São espíritos muitas vezes sublimes, não são puros ainda, porque esse sentido de pureza, ele se prende a outros mundos, a mundos muito mais superiores do que a Terra. E para além daquela esfera de amor fraterno universal, ainda tem o contexto das diretrizes do planeta, do governo da vida. São os espíritos mais elevados que fazem parte, diríamos, da comunidade dos espíritos que vivem na Terra, fazendo parte diretamente do processo evolutivo de todos. Muito bonito, muito esclarecedor. Nós vamos para o nosso intervalo e no próximo bloco o Dr. Sérgio Thyssen vai responder as perguntas que você enviou pela internet. Você ainda pode acessar. Olha, acesse tvnovaluz.com no link Fale Conosco e mande a sua dúvida. Fique agora com o musical Ele, de Alexandre Paredes, de Brasília.
Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O lançamento do Clube de Arte para o mês de abril é o DVD Benfeitores da Humanidade. Este DVD contém documentários sobre Fabiano de Cristo e o médio Peixotinho, e ainda Divaldo Franco respondendo sobre diversos temas. Esta obra é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$20 você vai receber o DVD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta e nós queremos agradecer a você que prestigia os nossos programas na TV, na Web TV Nova Luz, os programas da rádio, aos associados que mantêm a nossa programação. Um beijo no coração de todos. E continuamos aqui com o Dr. Sérgio Thyssen. Já temos as perguntas dos nossos internautas. Olhem só, temos uma pergunta de Olivieri Ramos. É comum acharmos que quando as coisas não vão bem, tem espíritos nos atrapalhando. Isso pode acontecer? A primeira ideia é uma ideia básica, no sentido de que os desencarnados influenciam aos encarnados e vice-versa. Existe todo um processo psíquico que nos vincula ao mundo espiritual e o mundo espiritual a nós. Porque os dois mundos têm em comum o fato de a sua principal, vamos dizer assim, existência é a existência dos espíritos, encarnados ou desencarnados. Então essa interação, ela existiu desde sempre e existe nos dias atuais. Então, espíritos superiores influenciam nas nossas vidas para nos ajudarem. Espíritos com dificuldades também podem fazê-lo. Alguns fazem esta influência durante um curto período de tempo, uma coisa eventual, sem que isso se torne algo mais consistente e preocupante, mas existem os processos em que a influência espiritual é marcante e ela sendo duradoura, ela sendo, vamos dizer, veemente, nós já estaremos dentro de algo que nós chamamos de obsessão. Então, os espíritos influenciam sim e muito na vida dos encarnados. E como nós ignorávamos completamente estas coisas, nós não tínhamos propriamente condições, como aprendizes de todas essas questões, nós não tínhamos como fazer frente a isto, nos opondo às influências negativas, vamos dizer. Então é preciso que se conheça esse tipo de coisa, é preciso que haja esclarecimento de todos, para que saibamos como evitar que aqueles que são do mundo espiritual agora, desencarnados, exerçam sobre nós uma influência oculta. Como nós não enxergamos nada destas coisas no nosso estado habitual, nós somos relativamente vulneráveis, a ponto da espiritualidade dizer a Kardec, e está lá na pergunta 459 de O Livro dos Espíritos, de ordinário, são os espíritos que nos dirigem. Então, para a espiritualidade da codificação, junto a Kardec, trazer a ele, e portanto a nós todos, uma noção assim,
é porque é importante que nós saibamos que as coisas se dão dessa forma, para que nós busquemos as maneiras de vivermos com mais independência e nos ligarmos de 1000 modos possíveis a um mundo espiritual superior. Porque, como dizíamos na vez anterior, nós tínhamos a ideia da estratificação. Nós podemos nos ligar a espíritos de quaisquer camadas de vida e condições espirituais e morais. Mas o que importa para nós? Para a nossa felicidade, para a nossa regeneração, reeducação, vamos dizer assim, crescimento no sentido, no rumo da felicidade, é que nós façamos aqui, enquanto encarnados, tudo aquilo que é a nossa programação evolutiva. E influências negativas podem nos tirar da programação. E aí nós vamos perder oportunidade de crescimento. E toda vez que nós perdemos oportunidade de crescimento, nós sofremos. Tem uma pergunta aqui muito sobre isso, da Maria José de Pádua. Ela diz o seguinte, que ela era acometida de vozes internas que lhe diziam coisas a respeito do seu marido e isso a fazia brigar muito com ele. Isso pode ser uma influência espiritual? Olha, a princípio isto é uma influência espiritual. Né? Se tratando de uma pessoa normal, escutar vozes é típico de médiuns. Então, esta senhora é médium, a princípio. E o que acontece é que, quando os casais se formam, eles trazem para aquela união a bagagem, a história desses dois espíritos. E nessa história, nós temos questões pendentes, questões não resolvidas. E nessas questões não resolvidas, nós temos espíritos desencarnados que, ao contrário do casal que reencarnou, eles estão no mundo espiritual ainda. E eles reconhecem quem são aqueles dois encarnados agora. Então, por exemplo, se o marido, ele deixou espíritos no mundo espiritual a quem ele fez mal, estes espíritos podem atuar diretamente nele, causando dificuldades no seu dia a dia, e às vezes tentando fazê-lo, não conseguindo, eles buscam pessoas que estão dentro da constelação familiar e, em se tratando, por exemplo, de uma médium, como é o caso, eles incutem ideias para ela, no sentido de ela tomar decisões, fazer colocações e atingi-lo desta forma. E isso vai criando um todo no contexto do casal e da família, que é uma obsessão. E isto vai requerer tratamento. Se isto continua, nós vamos ver uma possibilidade de desunião e de comprometimento da estrutura familiar, que deve permanecer a princípio. Mas se ela é muito atingida por um ou por outro, de maneira direta ou indireta, muitas vezes as famílias se perdem. E isso é muito comum. E muito triste, né? Como fazer no caso dessas influências? A oração, a leitura do Evangelho, quais os caminhos que o senhor indicaria para que pessoas que têm esse problema, às vezes do nada surgem ideias contra fulano, contra ciclano, ideias assim para suicídio e às vezes até para as drogas, para algum vício. O que nós poderíamos fazer? Uma primeira ideia é de que às vezes as ideias brotam da própria pessoa, porque nós somos um universo em função de toda uma série de vivências durante muitas existências. E aí nós temos o somatório disso tudo dentro, vamos dizer, do nosso inconsciente. Mas isso está ativo, de certo modo, latente em cada um, e dependendo das circunstâncias e vivências atuais, isto pode vir à tona. Existem mecanismos espontâneos, desencadeantes dessa nossa bagagem poder ressurgir. E ela pode causar coisas muito boas, mas grandes dificuldades também. Então, nós não devemos imputar toda a responsabilidade nos desencarnados. Mas é verdade
que eles são toda uma realidade, existem incontáveis espíritos que têm vínculos do pretérito conosco, e é inevitável que eles estejam acompanhando os nossos passos evolutivos. Porque essa afinidade não é apenas porque já houve uma experiência comum no passado, unindo essas pessoas entre si, agora entre desencarnados e encarnados. São aspectos, vamos dizer assim, concretos de vínculos entre os espíritos, que agora alguns estão do lado de cá e outros do lado de lá. Então, como você disse muito bem, nós precisamos conhecer isso, porque se nós ignoramos esta realidade, nós nos tornamos como que, entre aspas, presas fáceis, muito vulneráveis, muito suscetíveis, como folhas secas ao vento. Então é importante que o conhecimento sobre isto nos dê uma capacidade de fazermos frente a esta sintonia com espíritos de uma natureza, vamos dizer assim, que envolve aqueles que possam querer nos prejudicar. Então, você lembrou da oração. Quando Jesus dizia, orai e vigiai, ele dizia aos apóstolos, dizia aos discípulos, dizia e deixava, através dos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, tudo isto determinado para a história da cristandade e depois a história do mundo como um todo, como um alerta para nós. Então, o orar e o vigiar tem este sentido. Quando Jesus dizia isso aos apóstolos, Jesus sabia que ele um dia iria embora e deixaria eles todos como continuadores da sua obra, a partir do ide e pregai. E por isto, porque há 2000 anos o mundo ainda era mais atrasado, eles viveriam uma série de provas, uma série de dificuldades para levar a tarefa tão importante adiante. Então, a recomendação de Jesus daquela época é válida para os dias atuais, enquanto nos dias que forem, nós estivermos como que vivendo uma dualidade desse tipo, em que temos planos tão elevados e, ao mesmo tempo, planos tão inferiores. Então, a oração é uma modalidade de ação de cada pessoa, de cada alma humana encarnada ou espírito desencarnado, para modificar o seu padrão médio de pensamentos e, portanto, de atitude mental e de vibrações físicas. E nós estamos tratando de mecânica ondulatória e podemos estar tratando de fenômenos não locais da mecânica quântica. Tudo isso tem a ver com esse universo lindo que é o Filho de Deus e a sua capacidade de pensar, o pensamento como principal atributo do espírito imortal. Então, é importante essa consciência para que nós tenhamos, então, as mãos no leme da nossa embarcação, para que não naveguemos em quaisquer mares, porque às vezes nos mares revoltos nós nos perdemos, e nesses mares revoltos muitas vezes nós estamos sob uma influência marcante de planos inferiores. Então, como é que nós podemos fazer frente a isso? A oração é o grande antídoto para isto. E não é a oração, vamos dizer assim, dita mecanicamente. É a conversa, o diálogo silencioso, simples, com os espíritos superiores, com os mensageiros da espiritualidade ainda maior e com o próprio Jesus, o próprio Cristo de Deus e o nosso Pai eterno, que é Deus, supremo arquiteto do universo. Muito lindo. Glaucio Ribeiro faz um relato de uma dificuldade que ele tem. Ele diz que, sem razão material, ele sente muitas vezes enjoos, mal-estares, depressão, que ele faz o uso da leitura do Evangelho que melhora. Ele se sente melhor com isso. Pode ser a influência dos espíritos? Yasmin, nós poderíamos dizer que tudo sempre pode ter a ver com influências espirituais. Porque nós estamos, como encarnados, imersos num verdadeiro mar de vibrações,
de radiações eletromagnéticas, de ondas, de pensamentos que no seu todo vão compor aquilo que nós chamamos de psicosfera geral do planeta. E cada um de nós temos como que uma psicosfera mais pessoal, que é composta de tudo aquilo que nós emitimos, por exemplo, na encarnação atual, nas nossas experiências do dia a dia, nas nossas emanações mentais, e tudo aquilo que também nós nos afinizamos, mas que tem origem nas mentes de outros encarnados que se dirigem a nós e outros desencarnados também vinculados a nós. Então, vivendo desta forma, como que envolvidos, como é uma passagem de Paulo apóstolo, há uma nuvem de testemunhas. E essa nuvem de testemunhas, ela é invisível, mas ela nos acompanha. De tal maneira que nós precisamos cuidar sempre. Às vezes, um momento de descuido, de fraqueza, de invigilância, né, de descuido moral, pode fazer com que percamos aquele tom mediano das nossas condições do dia a dia e façamos algo do qual vamos nos arrepender logo depois, às vezes com seríssimas consequências. De tal maneira que sintomas, eles são muito comuns. Por quê? As ondas dos pensamentos alheios chegam dos perispíritos daqueles que as emitem. Encontram o nosso perispírito afinizado e receptivo. E esse nosso perispírito, que integra o nosso ser, ele tem profunda ligação com o corpo, com o sistema nervoso de uma maneira geral, com o cérebro e com tudo aquilo que comanda os órgãos internos nossos. E aí então o que acontece? Dependendo da influência, nós podemos ter os mais variados sintomas, dependendo das regiões que são mais, vamos dizer assim, sensíveis. Algumas pessoas têm cefaleia, outras pessoas têm arrepios, outras pessoas bocejam muito, outras pessoas têm uma tendência à depressão, outras pessoas têm dificuldades digestivas e assim sucessivamente. Eu não estou querendo dizer com isso que todos esses sintomas são necessariamente de influências espirituais. Mas não é tão comum. Quantas pessoas têm sintomas, vão aos seus clínicos, vão aos pediatras, aos geriatras e às vezes a especialistas, muitas vezes peregrinando por vários e fazendo exames sofisticados, nós vamos ver que não há um diagnóstico, porque muitas vezes são coisas mais simples, mas que provêm do mundo espiritual, mas que não sendo conhecidas, o diagnóstico correto não vem e, portanto, o tratamento adequado, o encaminhamento melhor também não. Doutor Sérgio Thyssen, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, sempre esclarecedora, repleta de bom senso e orientações. Obrigada. Muito obrigado a você, Yasmin, a todos do programa, que possamos nos encontrar em breve em um novo estudo. Muito obrigado, querida. Que coisa boa. Obrigada a você que tem participado, mandando seus e-mails. Obrigada a você que nos assiste e nos brinda com a sua companhia pela Rádio Rio de Janeiro e pela TV novaluz.com. Vamos então convidar você neste momento a relaxar, porque chegou a nossa hora da visualização, da meditação. Inspire fundo. Retenha o ar por alguns instantes e observe o seu mundo interior. É o momento de você mergulhar em si mesmo. Sinta o ar entrando pelas narinas, mais frio, e o ar mais morno e úmido que delas sai. Este é um exercício que acalma sua mente, relaxa o seu corpo automaticamente. Solte a musculatura em torno dos olhos, da boca, solte os ombros, desate as amarras do abdômen, relaxe as pernas,
que acompanha você na presente encarnação e quiçá em outras existências. Você pode sentir este amigo através da sensação que ele lhe traz ao peito. Abra-se agora para sentir esta linda presença, o amor do seu anjo de guarda. Estabeleça com ele esse entrave magnético, esta ligação perpétua. Sinta o carinho desta entidade por você. Observe com os olhos da sua mente o amor que ele tem por você. Abrace-o. Neste momento, vamos orar, rogando por sua vida, por sua saúde, que esta entidade lúcida e nobre possa envolver você. Mas não podemos pedir apenas por nós. Vamos pedir pelos nossos amores. Estejam eles encarnados ou desencarnados. Onde quer que se encontrem, que eles recebam neste momento a luz divina que envolve-nos. Mas vamos vibrar igualmente pela paz do mundo, visualizando esta luz que nos envolve neste momento, abraçando toda a humanidade, envolvendo este planeta escola, este hospital que é a Terra, os ares e os seres dos ares, os mares, a vegetação, os animais e a grande família humana. Ó Jesus amado, Mestre de nossos corações, que os homens se aquietem e te ouçam, e que o teu reino de paz seja em cada mente, em cada coração, agora e sempre. Obrigada, Senhor.